Panorama do mercado com abas, as principais notícias do dia 6 de julho comentadas aqui por um investidor profissional. Só faço um aviso que no YouTube ele está sendo postado no @mercado com abas, dá uma olhada lá. Vamos hoje ao panorama do início dessa semana. Começamos com a alta dos futuros, todos S&P, Nasdaq, todos recuperando muito bem o movimento de rotação. Parece que aquela ideia de rotação em empresas value, empresas de valor, tem arrefecido já com retomada das empresas de semicondutores e empresas de memória. Então, cuidado, eu fiz um comentário sobre essa rotação no sábado, que era a retrospectiva da semana. Eu voltei com a retrospectiva da semana, então se você quiser ter uma análise completa do que aconteceu semana passada, assista lá, tá em todos os agregadores, mas hoje, aparentemente, voltamos com aquela tendência tradicional que dominou o primeiro semestre de 2026, que diz respeito à recuperação dos principais nomes do setor de semicondutores, memórias em geral, e enfim, todos aqueles fabricantes de hardware que se beneficiam da tendência da inteligência artificial. Então fica essa ressalva, pelo menos até aqui, de que o mercado volta com apetite aos nomes que tradicionalmente dominaram o primeiro semestre. Temos ainda um pouco de análise e de tensão em relação aos movimentos de política monetária nos Estados Unidos, porque tivemos um resultado do payroll muito fraco na quinta-feira, previamente ao feriado de 4 de julho, e por consequência o mercado já derrubou bastante os juros em todos os vértices da curva norte-americana. Hoje a curva cai de novo também, mas temos um evento importantíssimo nessa semana, que é a divulgação da minuta do FONC, do encontro de junho do Federal Open Market Committee, e nessa divulgação da minuta nós vamos poder avaliar como é que os membros do FONC se comportaram, se tem mais membros hawkish do que as expectativas, do que o mercado está lendo, como é que se posicionaram esses membros. É claro que essa minuta vem um pouco como old news, porque depois tivemos o anúncio de acordo entre Estados Unidos e Irã, esse cessar-fogo de 60 dias, mas já dá um pouquinho daquele indício do que vem por aí. Será que teremos realmente um aumento de juros? Me parece que essa minuta está atrasada. Agora eu vou editorializar aqui, vou passar minha opinião. Essa minuta, para mim, ela já é divulgada de maneira defasada, old news, e por consequência não dá para tomar muita, informação dela sobre o posicionamento dos membros do FONC. Mas tem uma questão interessante que aí também causa ruído, que é essa mudança de liderança do Fed, e a entrada do Kevin Warsh, com as reformas que o Kevin Warsh propõe. Kevin Warsh, antes de ser nomeado presidente, já dizia que o Fed precisava passar por algumas reformas, e ele anunciou a força-tarefa em 5 pontos cruciais, que seriam comunicação do Fed, que ele acha excessiva, balanço do Fed, ele acha que o QE tem que diminuir, balanço muito inchado, a questão de captação de dados, ele entende que tem que ser modernizada essa captação e leitura dos dados, o entendimento do Fed sobre produtividade e emprego e o framework de inflação. Quando ele fala framework de inflação, ele está se referindo também às formas como o Federal Reserve analisa a inflação. Ele acha que analisar só o PCI é muito pouco. Então, tudo isso causa ruído e causa um pouco de tremor no mercado pela falta de previsibilidade dos movimentos da autoridade monetária. Então, fica esse comentário. Já tenho vários vídeos no YouTube sobre Kevin Warsh. Se você quiser assistir, vai lá que tem vídeos em formato longo, muito interessante. O VIX está bem baixo, então a volatilidade nesse momento, principalmente para equities aqui, está bem baixa. Um bom momento de eventualmente fazer alguma proteção, pensa um pouco nisso, sempre bastante interessante. Em relação à agenda da semana, só para a gente já começar já olhando para o que acontece essa semana. Semana fraca, calendário muito muito fraco em termos de eventos macroeconômicos, nada que tenda a fazer uma grande oscilação nos preços, pelo menos sobre, event driven, né, seria, movimento de preços baseados em acontecimentos. Mas temos hoje o ISM de serviços, a minuta do FONC, como eu disse, é o principal, dado macroeconômico da semana, na quarta-feira, e, no Brasil nós temos o IPCA na quinta. Então para o Brasil aqui o que importa também é o IPCA na quinta. Hoje temos o boletim Focus mais tarde, vamos verificar se o boletim Focus vem com uma expectativa de inflação mais ancorada, se os principais economistas, os bancos, já começam a ver uma estabilização na inflação, porque lembro a você que me ouve que a cada semana esse Focus tem vindo com a inflação projetada para o final de 26 muito mais alta do que o normal. Então fica também esse comentário sobre o calendário macroeconômico da semana, o calendário fraco para essa semana. De novo, acho que não, isso não vai ditar
os preços ao longo desta semana de julho, mas ficamos aqui com essas observações, pontuais. Eh, Em geral, o calendário também corporativo fraco, não tem nada muito, dominante, todas as empresas já divulgaram, tem o resultado da Pepsi na quinta-feira, mas enfim, não vai mexer em muita coisa. O JP Morgan vai soltar a partir da semana que vem, os bancos tendem a soltar a partir da semana que vem, JP Morgan 14 de julho, TSMC 16, 17 de julho, as as Big Techs só no final de julho, então nada muito relevante. E no Brasil também só proventos, não há divulgação de balanços. Então, fica aqui esse comentário sobre a agenda da semana bem esvaziada, nada muito relevante. Para mim, os pontos ainda que dominam em relação aos Estados Unidos, e isso tem um impacto no Brasil também, mas para mim o que domina ainda o mercado é: será que essa rotação para outras empresas vai acontecer? Na minha análise, seria saudável que acontecesse para manutenção desse bull market nos Estados Unidos. Ficar concentrado em poucos nomes, a gente sabe que não é um movimento saudável para o mercado financeiro como um todo. Então, essa amplitude de uma tendência que consegue carregar todos os nomes, seria muito interessante que assim ocorresse. Vamos aguardar, esse é o principal ponto. Em relação ao Federal Reserve, a minha leitura, ruído. Minha leitura, não há aumento de juros nos Estados Unidos, Kevin Warsh segura os juros onde estão e a partir do ano que vem eu penso que já começaríamos a ver cortes na FFA. Então essa é a minha visão sobre os Estados Unidos, mas eles têm um grande problema. Para mim, a questão não é nem ficar olhando para o Kevin Warsh, e sim para o Scott Bessent. Para mim, o Scott Bessent é o cara que você, investidor, tem que estar atento às declarações dele e às falas dele. Por quê? Ele tinha um plano de controlar o juro dos vértices longos e ele não conseguiu, que era o chamado 333, 3% de crescimento nominal, 3% de dívida PIB e, enfim, e 3 milhões de barris, de produção. Então, era o 333, era a agenda dele antes até de começar a sua função como secretário do Tesouro e, infelizmente, o Scott Bessent não conseguiu executar essa agenda. Nós temos uma Treasury de 10 anos pagando 4,45, de 5 anos 4,19. Então, isso é muito complicado, porque é um custo da oportunidade, é um custo de capital mais alto para as empresas americanas, a taxa de desconto é afetada no valuation, e você tem um governo extremamente endividado que está pagando um juro bem elevado para isso. Então, pra mim hoje o grande problema é o endereçamento fiscal norte-americano, que é algo, com as suas devidas proporções, similar ao debate que nós temos no Brasil. Vamos falar um pouquinho de Japão? Japão, hoje não, essa semana, quarta-feira, eu vou gravar um vídeo sobre a mínima histórica de 39 anos do iene frente ao dólar. Então, uma desvalorização absurda do iene. O John K. Miller, pelo que eu soube, o John K. Miller fez muito dinheiro nesse trade, que ele apostava na desvalorização do iene, porque o BOJ não sobe juros, fica com uma repressão financeira, o investidor japonês está alocando em ativos reais, por isso que o Nikkei bateu 70.000 pontos, porque com essa repressão financeira, o investidor vai para ativos reais, vai para ativos fora do Japão, e é isso que está acontecendo. Então, fica também esse comentário, é muito interessante estudar o caso, o par de moedas, iene e dólar, porque você começa a entender os problemas de você ter uma política monetária com repressão financeira, com mecanismos artificiais que acabam não observando a contenção da inflação no país, e um país extremamente endividado que vai ficar quase que numa dominância fiscal, na medida em que, se houver um aumento de juros, essa dívida explode e aí o país quebra. Então, é uma situação catastrófica a situação do Japão. Por isso que é importante entender o que o investidor japonês está fazendo, porque ele move os mercados, na minha opinião, porque é muito fluxo e que é aquela tese do savings glut, falei semana passada disso, procura lá depois, é a tese do Ben Bernanke. Então move muito os mercados com uma dinâmica de fluxo e ao mesmo tempo é um alerta para outros países, inclusive para o Brasil, apesar de novo de não ser um país, em desenvolvimento, o emerging market, né, tradicional, na verdade o Japão é um país maduro, tem questões próprias, idiosincrasias do mercado de trabalho, uma visão coletiva sobre a sociedade, mas é um alerta, tá, fica aí como uma observação. No Brasil, tivemos na semana passada a produção industrial fraca, né, e isso parece reforçar também o argumento de corte da Selic, pelo menos mais 25 basis points pelo Copom. Lembrando que não temos Copom nessa semana, mas é só aqui uma projeção. E agora na minha opinião, a expectativa de inflação vai estabilizar, tende até a retroceder um pouco com o término do conflito, com a queda do petróleo. Hoje temos uma matéria no Valor falando que a queda do petróleo por si só não é o bastante para ancorar as expectativas, porque estamos com um problema também de aumento de serviços, as expectativas que degringolaram
um pouco, então recomendo que você leia, eu até postei nos meus stories a manchete, eh, mas o mercado ainda vê essa taxa elevada com a piora fiscal e as expectativas desancoradas. Claro, a piora fiscal é um problema que eu tenho falado aqui, e eu já vou fazer um comentário de fechamento, mas depois eu vou gravar um vídeo no YouTube fechado apenas para os apoiadores. Já faço essa observação, que agora eu começaria a fazer vídeos fechados para apoiadores, afinal o canal está monetizado. Mas eu já antecipo aqui, dou um leve aperitivo para você, que realmente com esse prêmio fiscal na curva, você tá uma NTNF 2032 pagando 14 e pouco, ou a 37 pagando 14,46, não há empresa no Brasil que sobreviva a um fluxo de caixa descontado com esse custo de oportunidade. Então fica também esse comentário, porque, para o Brasil realmente eu vou falar para você, é mais fácil você ficar ali na renda fixa, por isso que ninguém mais quer saber. Eu converso com assessores de bilionários aqui, os caras falam para mim que não tem nem o que oferecer, o sujeito vai no caminho mais tradicional conservador e, aloca em equities lá fora, e aqui ele vai na renda fixa mesmo e se protege com baixo risco. O prêmio é muito alto, gente, o prêmio é absurdo. Se você pensar 14,46, como é que você vai fazer um custo de oportunidade com uma empresa aqui no Brasil, mesmo uma empresa conservadora que paga bastante? Então, muito difícil você convencer um investidor, um seu cliente, você que é assessor, consultor que está me ouvindo, sabe disso, que é muito difícil você convencer o seu cliente a tomar risco nesse momento. Claro que eu analisando a bolsa, eu vejo que muitas empresas boas estão precificadas como se a curva já tivesse estável, sem prêmio fiscal. É a minha visão, depois eu vou aprofundar esse argumento na quarta-feira. Então fica aqui o meu comentário também sobre Brasil, fica o comentário sobre Japão. A falar só um pouquinho de China, a China está numa draga também. É uma verdadeira, derrocada do mercado imobiliário. Eh, nós vamos ter resultado de inflação essa semana lá na China, na quarta-feira, mas é interessante a gente analisar o que está acontecendo, de uma queda dos imóveis usados nas 100 maiores cidades. Então, tem uma queda de 6,95 nos imóveis Tier 1, Tier 2, -8,21, Tier 3, 4, -7,48. Quer dizer, isso é o ano contra ano. Então a queda no metro quadrado dos imóveis, drástica num país que tem 60% da sua poupança, tradicionalmente das famílias, alocadas em imóveis. Então veja que coisa louca, gente, é uma queda drástica. É por isso que você entende por que que as empresas de tecnologia lá estão tão baratas, porque o mercado doméstico está muito, muito fraco. Então fica esse comentário, lembrando daquele outro da minha outra análise que eu fiz sobre empresas de tecnologia chinesas, que esse eu acho que é um tema que merece um vídeo fechado também, eu vou até marcar aqui, eu acho que merece um vídeo fechado, eh, para ser feito no YouTube. Eh, então fica aqui esse comentário. E vou fazer também um um comentário sobre curva de juros lá no YouTube, vídeo fechado. Eu acho que a China está numa armadilha de crédito, liquidez abundante, mas uma armadilha de demanda de crédito. Então fica também essa minha análise sobre China, uma situação complicada. Quem tiver estômago, quem tiver mais paciência para fazer uma alocação mais a longo prazo, eventualmente vai pegar uma Alibaba da vida, um Tencent barato aí, é um ponto a se pensar, mas sabendo dos riscos, sabendo que é um mercado emergente, sabendo que tem interferência governamental o tempo todo, sabendo de todos os problemas, mas fica aqui esse comentário. Então esse é o panorama de hoje, o panorama da semana também já feito também com toda a cobertura do calendário macro da semana. Infelizmente não temos nenhum evento importante para ficar de olho, só realmente a minuta do FONC, mas atrasada. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com seu amigo, aquele seu amigo investidor, que é uma análise mais refinada do que está acontecendo nos mercados. Você me ajuda a crescer. Muito obrigado pelo apoio de todos. Muito obrigado quem me mandou mensagem nesse final de semana. Agradeço muito pelo apoio. Tudo de bom para vocês e uma ótima semana. Tchau, tchau.